Olá, eu sou o Diego Marinho, sou professor de arte da SEDUC do Rio de Janeiro. Olá, eu sou Isabela Paulino, eu sou professora de artes plásticas do município do Rio de Janeiro, E esse é o nosso trabalho, aquarelando aquarelando em em quadrinhos quadrinhos os os ressentimentos ressentimentos. da arte e educação. Pois bem, esse trabalho é um relato de um trabalho em conjunto que eu e Isabela fizemos. Ele se originou de uma conversa que tivemos no final do ano de 2023. Isabela e eu, em nossas conversas, percebemos que pouca coisa se modificou desde que nós entramos no magistério. Pois é, a gente ainda tinha muitos ressentimentos no fim do ano e a gente queria arranjar alguma maneira de transmitir isso pelos quadrinhos. Exatamente. E quando ela fala ressentimento, é, é um sentimento que vai e volta, não necessariamente um sentimento ruim. Percebemos que, por mais que nós estejamos dando aula há um bom tempo, situações adversas que nós estávamos passando atualmente eram bem semelhantes àquelas que nós passávamos no início da nossa carreira. Pois bem, e agora, Isabela e eu resolvemos nos organizar em torno desses ressentimentos e criamos quadrinhos utilizando um personagem que já existia, um personagem meu, professor Martim, baseado nas minhas vivências na arte e educação, e resolvemos criar uma nova série. E essa série de quadrinhos, ela foi postada no Instagram e teve um pequeno diferencial que esse personagem, o Martin, ele se retratou como um personagem de quadrinhos também. Então, é uma metalinguagem de um personagem de quadrinhos criado por mim, que estava criando quadrinhos dele mesmo. E nós vamos postar aqui, nós vamos apresentar para vocês esses quadrinhos, juntamente com as falas de alguns colegas da educação no Instagram. Então, a primeira imagem está aqui, o professor Martim pintando e falando. Todo final de ano eu costumo ficar reflexivo sobre tudo que tive que passar. Esse em especial resolvi fazer um pequeno registro de alguns momentos e sentires. Precisava ressignificar algumas cargas no meu peito. Resolvi chamar de Martim, Martim, professor de professor de arte, arte, aquarelando aquarelando ressentimentos de ressentimentos fim fim de de ano. ano. Pois é, aqui a gente tem esse primeiro quadro, é o primeiro quadro da temporada, em que a gente demonstra o Martim no quarto dele e acordando, né? Mais um dia de rotina. E nesse quarto a gente vê muitos aspectos de uma jornada invisível do professor de arte. Esses aspectos demonstram o trabalho e estudo que ele tem, né, rotineiramente. Demonstra, os quadros demonstram a prova, os livros, a caneca de chá, o caderno de desenho, os boletos, o gatinho, demonstra tudo aquilo com o que ele tem cuidado, tudo aquilo que ele tem apreço e, ao mesmo tempo, tudo que lhe preocupa também, né? E esses quadros, esses aspectos que a Isabela falou, estão conforme no livro do Scott McCloud, Desenhando Quadrinhos, né, mostrando aspecto a aspecto. Então, em cada quadro tem uma ênfase dessa jornada invisível que compõe a cena por completo. Então, quando o professor de arte, ele atualmente, né, comparando com as nossas jornadas, ele é taxado de alguém que não trabalha, é alguém do entretenimento, ele só está ali para embelezar o colégio. Aqui, nesses quadros do aspecto a aspecto, a gente vê que esse professor, ele trabalha, ele tem uma jornada árdua. E aqui ao lado a gente tem fala de alguns colegas que se identificaram com isso. Então, por exemplo, perfeito, professor, desejo a tu para que aconteça uma mudança real, urgente, valorizando a educação. Obrigada por escrever os sentimentos de milhares. Então tem essa identificação. Aqui a gente já tem, né, nesse quadro, a gente demonstra a dualidade entre ser professor e artista, que é algo que o Martim sente e que é algo que o Diego e eu também sentimos. A gente vê o Martim, a criança promessa, pedindo para que os dois façam as pazes.
Exatamente. Então, é algo que aconteceu muito comigo quando eu era criança. Eu era visto enquanto criança, nossa, que legal, ele é uma criança promessa, ele é um artista promessa. Era bonito para uma criança que ela fizesse arte. Só que com o passar do tempo, né, para um olhar da sociedade, o que era bonito passou a ser visto com preocupação. O que que essa criança vai fazer de sério quando crescer? Então aqui é uma grande divisão do Martim artista, né, fazendo a sua arte que ele ama, com o Martim professor de arte, né? Só que um não precisa brigar com o outro. Um alimenta o outro. O artista alimenta o professor e o professor alimenta o artista. E aqui mais uma fala de um colega da arte e educação também. Tenho pensado diariamente que preciso diminuir ou parar na área docente escolar, pois esse trabalho consome todo o meu tempo e energia e vejo os anos irem embora. Estou envelhecendo e valorizando mais os outros que não se valorizam do que a mim mesma. Tenho músicas na gaveta por décadas. Meu sonho é publicá-las. Aqui nessa tira, a gente tem situações que acontecem bastante, alguns colegas da minha área de arte e educação, conversando com eles, sala dos professores, professor Martim tomando café, e chega aquele colega de outra disciplina que não entende nossa área de conhecimento e fala: então, arte, né? É que a arte não tem conteúdo de verdade. E aí, esse professor, enquanto ouve essa fala, ele tem uma dificuldade de engolir essa informação. E essa situação de dificuldade de engolir é traduzida pictoricamente, com o quadro tremendo e com esse zoom chegando para que a gente possa sentir a proximidade, essa dificuldade, esse professor engolir essa situação. E aqui uma fala de uma colega, que a gente vai resumir, em que ela se sentiu desrespeitada num conselho de classe, em que outros colegas de outras disciplinas acharam um absurdo que ela poderia reprovar algum estudante. E ela fala, ué, mas por que que eu não posso reprovar esse estudante? Por acaso eu não tenho uma área de conhecimento que deve ser respeitada como das outras pessoas? Então é importante reforçar aqui que não é uma questão de demonstração de poder, mas sim de respeito das áreas de conhecimento. Aqui uma situação rápida do Martim abstraindo, né, com uma caneca de café, e eu trago rapidamente do Arte Júnior, que ele fala que é o seguinte: nós não somos seres estritamente racionais. Tudo antes do racional lógico passa pelo sensível. Então, a sensibilização e a racionalização são duas etapas do processo da construção, da elaboração do pensamento, do entendimento do mundo. Para construir essa tirinha, a gente lembrou muito dos filmes do estúdio Ghibli, né? Em que é valorizado muitas vezes nos roteiros o momento de contemplação, o momento de observar a natureza, observar o ambiente em redor, observar a passagem do tempo. A gente queria demonstrar esse momento que é um momento de sensibilidade artística do Martin. Perfeito, porque não somos seres cartesianos, isso que nos difere das máquinas. Vamos dar uma adiantada aqui, quadrinhos sobre sorrisos amarelados, né? Que quando as pessoas falam com a gente, o que que você faz da vida? Eu sou um professor de arte, ou eu sou uma professora de arte. Aí tem aqueles sorrisos amarelados, você é professora de arte. E essa tirinha, né, diz que nós preferimos os sorrisos amarelados dos companheiros de café. E detalhe que essa tirinha foi feita com café. Exatamente. E aí, mais falas de colegas que passam pela mesma coisa, dessa situação de um pensamento de senso comum pejorativo que coloca a arte e a educação no local abaixo das outras áreas de conhecimento. Nós vamos dar mais uma avançada. Aqui, o professor Martins se encontra novamente com o seu eu sensível, com o seu eu criança e ele desanima, né? Como todo ser humano pode desanimar com esses ataques de hierarquização da docência, de quais são as áreas de conhecimento que são pertinentes e outras não. E aqui ele está triste e ele fala: a luta é importante, mas é cansativa. E uma fala no cantinho fala: eu te ajudo. Em caso de emergência,
quebre o vidro. Aqui a gente queria demonstrar o quanto a arte é uma forma de revigorar a nossa energia, né? Acreditar naquilo que a gente faz e correr atrás dos nossos sonhos e nunca desistir. E a criança promessa seria essa criança que sonha e não para de sonhar nunca. E às vezes o nosso lado adulto, ele fica tão cansado que ele esquece dos sonhos que tinha na infância, né? E é interessante também que existem várias formas de você passar a mensagem. É, quando nós lidamos com os nossos sentimentos e ressentimentos, e aquilo começou a pesar, o que que nós fizemos? Nós transmutamos isso em arte e aquarela e passamos esse peso e essa sensação de voltar ao nosso eu infantil para que a gente possa trazer de volta aquele vigor, transformamos essa situação em arte. E aqui ela está sendo exposta para que outros colegas possam se conectar com isso também. E aí temos respostas desses colegas. Me emocionei, pois sei o quanto a arte pode salvar, perfeito. E aí seguimos. Aqui chegamos nessa tira final. É importante ressaltar que aqui estamos fazendo uma diminuição, né? Não estamos mostrando todas as tiras dessa temporada, É um breve resumo. é um breve resumo. Mas estamos botando todo o apanhado, né, dessa questão do sentimento e transmutação desse sentimento em arte visual, né? E aqui temos a última tira que a Isabela vai ler. Então a gente vê no primeiro quadro dizendo, sabe, quando você era eu, a criança falando, nós queríamos ter um professor igual a você, mas me diga, ainda podemos ser um artista de verdade? E a criança promessa e o Martim adulto se abraçam. Então aqui a gente tenta demonstrar não uma conclusão com um final feliz ou um final triste, mas a gente queria demonstrar uma continuidade, na verdade. É algo que está sendo construído, é algo que está sendo buscado, não é o fim. É, a gente queria transmitir também os sentimentos e emoções com essa temporada, sabe? A gente queria, com a técnica da aquarela, também demonstrar a fluidez das emoções. A aquarela em si é uma técnica fluida, não é 100% controlável, assim como as nossas emoções. Ela teve um propósito de ser usada, e a gente acredita que o lado professor e o lado artista podem sim se reconciliar e podem seguir ambos de mãos dadas em direção aos seus objetivos. É isso aí. E como a Isabela falou no início, aqui não houve uma intenção de fechamento, porque como falamos do ressentimento, essa questão pode atingir o Martim ah, daqui a algum tempo, depois, pode voltar. E é uma situação que ele vai ter que sempre negociar com ele. Sim. Então, assim como nós sempre temos que negociar com os nossos sentimentos e ressentimentos. E é isso. Muito A- obrigada. Obrigado a vocês. Um abraço. Um abraço.